Vocês vão ver que coisa boa. É leve, é saudável, não aumenta o colesterol, assim eu espero. Bom, nós estamos trabalhando com o café Conilon em relação a doenças por mais ou menos 5 a 6 anos, em Viçosa, na Universidade Federal, e aqui no Espírito Santo, numa parceria com o Incapé. E também parceria com a UFS, na pessoa do professor Dr. Valdir e na pessoa do professor Dr. Marcelo Barreto da Silva, que está aqui. Pensei que eu tinha ido embora. A parceria tem sido muito profícua e ela sempre deve ser assim mesmo, porque cada um dá a sua contribuição. Ninguém sozinho não consegue fazer nada. Quando nós damos as forças, unimos as mãos, nós conseguimos fazer algo de bom para a sociedade. E a gente olhando aqui, a gente vê tanta gente que está envolvido com o Café Conilon, com pesquisa, ensino, extensão, como aumentou a comunidade de pessoas que se interessam pela cultura. E eu creio que depois dessa excelente conferência, que eu parabenizo aqui os organizadores, ela está nota 10 em tudo. Então não preciso falar mais nada. São de parabéns mesmo, não é fácil organizar. Eu creio que a partir de semana que vem vai ser um reboliço nas nossas instituições e todo mundo vai querer pesquisar, plantar, melhorar o Café Conilon em suas regiões. Então, isso é muito bom. Eu estou vendo aqui o Felipe, lá da EPAMIG de Minas Gerais, ele disse para mim que já tem 5 anos de trabalho com Café Conilon. Eu vim saber isso aqui durante o congresso, ele estava do meu lado. Então, você vê que nós já foi preciso ter um congresso para a gente conhecer o colega. Falando sobre doenças, é interessante que a ferrugem é a doença mais importante do cafeiro arábica. Extremamente importante. Mas fácil de ser controlada. Existem variedades resistentes, existe o método de controle químico, que até certo ponto não onera tanto o custo da produção. Felizmente, o custo dos produtos químicos para o controle de doenças e pragas, eles não aumentaram tanto como certos fertilizantes. Felizmente, controla-se a ferrugem em café arábica com grande facilidade. No Café Conilon, nós vamos ver que os estudos ainda estão iniciando. Nós temos lá 3 estudantes que defenderam tese, vamos ter mais uns 2 ou 3. Na UFES, também tem estudantes, nossos colegas, trabalhando com isso. Então, eu creio que, de agora para frente, nós teremos resultados bons para serem comunicados a vocês. Nós vamos relatar resultados de 2 a 3 teses de nossos alunos que teve a participação do Incapé ativamente, cedendo o local de estudo, que é a Estação Experimental de Marilândia, e também Pacotuba, aqui no sul do Espírito Santo, e a presença dos nossos colegas capixabas lá nos honraram muito. Nós queríamos dar crédito aqui às seguintes pessoas: ao Alexandre Capucho, que terminou o doutorado conosco recentemente, ao Dr. Romário, Genética e Melhoramento, doutora Maria Amélia, a pesquisadora Eunice, que por sinal ali parece que é minha esposa, né? Zamboli, né? A doutora Eveline, que é a parte de genética molecular, do professor Ney, também genética e melhoramento, o professor Cosme Damião Cruz, da área de bioestatística, a Rejane, do Livramento, estudante de doutorado em genética, a Patrícia Gonçalves Cabral, que é estudante de mestrado, e o estudante Pedro Nery de Souza Neto, mestre em fitopatologia, e tem ali 8 ou 10 alunos de graduação participando desses trabalhos. Então, a universidade é um local excelente para se trabalhar, porque nós apenas
Passamos o trabalho para os alunos e eles fazem os alunos, como disse o professor Fábio da Mata. E quando se trabalha com pessoas boas, com estudante bom, não tem coisa melhor, né? Então a gente tem muita satisfação com isso. Os questionamentos são esses. Ferrugem no Arábica versus Conilon. Será que o comportamento é semelhante? Será que os danos são os mesmos? Será que a curva epidemiológica seria a mesma? Será que teríamos chances de controlar a doença? Será que a doença necessita ser controlada? Então, nós temos inúmeros questionamentos. O ambiente, as variáveis ambientais que favorecem a infecção pelo fungo. O hospedeiro, será que os genótipos resistentes, que tipo de resistência predomina? Se essa resistência é absoluta ou relativa, se é qualitativa ou quantitativa, eu posso medir essa resistência? Que componentes eu posso utilizar? E as raças? Será que ocorrem raças de Emileia vastáticas em Conilon diferentes da do Arábica? Será que nós teríamos biótipos diferentes? Então são questionamentos que nós nos propomos a tentar elucidar nesse momento. Existe escala para avaliar a severidade? Quer dizer, quando se avalia a resistência quantitativa, chamada também de horizontal, nós precisamos de uma escala. Essa escala não existia para o café Conilon. Como se comporta a epidemia da ferrugem no café Conilon, os danos, e o controle químico da doença? É viável? Funciona? Há a possibilidade de se empregar sistema de previsão e aviso? Então veja bem que nós enumeramos uma série de questionamentos para começar a falar, né? Então nós vamos tentar falar nessa seguinte sequência: avaliar as faixas de temperatura e horas de molhamento para o desenvolvimento da ferrugem. Criar, validar funções discriminantes para identificar a favorabilidade do clima, baseado em dados históricos de 3 regiões do norte do Espírito Santo. Elaborar e validar uma escala diagramática para a ferrugem do café Arábica e Conilon. Avaliar a resistência genética de genótipos do Incapé a diferentes raças de Emileia vastáticas. Identificar componentes que possam explicar a resistência quantitativa. Que componentes explicam melhor a resistência quantitativa que nós tanto vemos no campo? Identificar a curva de progresso da ferrugem. Será que ele seria semelhante da Arábica com canéfora? Avaliar a viabilidade da aplicação de fungicidas via solo. Eu queria enfatizar a palavra via solo, porque muitas vezes nós submetemos trabalhos para publicar em revistas estrangeiras, na Europa, por exemplo, e os nossos colegas que vão avaliar os nossos trabalhos, eles desconhecem que existem produtos que podem ser aplicados via solo, ser absorvidos pela raiz e translocados para a parte aérea e funcionar no controle da ferrugem. Infelizmente, existem muitos colegas no exterior que avaliam nossos trabalhos, que não aceitam os nossos trabalhos porque eles colocam assim no trabalho: what? Quer dizer, que é isto? Quer dizer, uma pergunta para colocar a gente para baixo. Como se nós fôssemos os idiotas. É um pouquinho de desabafo, porque às vezes os trabalhos são rejeitados porque eles desconhecem como se funciona um fungicida sistêmico. Porque lá não tem, eles não usam esses produtos, eles não conhecem, e aqui nós conhecemos muito bem, e no entanto nós somos tratados dessa maneira. Eu acho que nós merecemos um pouquinho mais de respeito. E é assim que eles tratam a gente nos trabalhos que eles rejeitam. Desculpa, mas é um pouco desabafo, porque às vezes trabalho de 5 anos eles rejeitam porque eles não sabem que existe produtos que funcionam na translocação da raiz para a parte aérea. E o Brasil, mais uma vez, está mostrando ao mundo que isso é possível. Além de tantas outras coisas boas na agricultura que o Brasil faz, que eles desconhecem. Então, avaliar a viabilidade de aplicação de fungicidas via solo. Avaliar e viabilizar o emprego do sistema de previsão, que também é um projeto nosso,
em conjunto aqui com o pessoal do Encaper. Então, nós estamos propondo a falar sobre manejo integrado de epidemiologia e controle. No manejo integrado, veja bem, nós estamos enfatizando o lado econômico, ecológico e sociológico. Veja bem que nós estamos iniciando hoje a Rio mais 20. Então, nós, no Brasil, enfatizamos, sim, que nós temos uma atividade agrícola para ganhar dinheiro. Ninguém entra na atividade agrícola para não ganhar dinheiro. Só que nós estamos tentando zelar pelo meio ambiente e o bem-estar da sociedade e a segurança alimentar. É esse tripé que nós trabalhamos nele na universidade e nas instituições de pesquisa. Então, a mensagem que nós queremos deixar para o mundo é que nós temos a consciência ambiental, sim. Muitas vezes ela não é praticada por problemas outros. Nós trabalhamos nesse tripé, sim. E isso nós ensinamos nossos alunos. Então, no manejo integrado, nós estamos ensinando que nós temos que integrar os métodos de controle, mas com critério. Tudo na agricultura tem que ter critério. Nada pode ser feito das coisas tiradas da orelha. Critério para tudo. Critério para irrigar, critério para controlar uma praga, critério para controlar uma doença, critério para fazer uma adubação. Então, tem que ter monitoramento de todo o sistema. Esse é o tipo de cafeicultura, de agricultura que nós pregamos. Quer dizer, então esse critério depende de estudo epidemiológico. Então, no manejo integrado, nós, no café, vamos primeiro pensar nas características da área de cultivo. Eu vou implantar uma lavoura de café, eu preciso conhecer o solo, o clima daquela região, a umidade, preciso conhecer muito bem. Segundo, as condições edafoclimáticas da área de cultivo. Terceiro, será que há possibilidade de fazer a amostragem para chegar ao limiar econômico de dano daquela praga ou daquela doença? Será que é possível? E quarto, eu vou sim fazer o monitoramento do clima. Porque doença é o resultado da interação, presença do patógeno na área em grande quantidade de inóculo, de raças virulentas, ambiente favorável e persistente e hospedeiro suscetível cultivado em grande escala. Então, o clima passa a ser determinante na severidade das doenças. Eu tenho que ter a presença do patógeno. No caso de Emileia vastática, os esporos vêm pelo ar, vêm pelo vento. A variedade tem que ser suscetível, cultivada em grande escala, e o clima tem que ser favorável, duradouro. Esses são os alicerces para os programas de manejo integrado. Agora, na epidemiologia, nós vamos procurar quantificar dano, custo-benefício. Para que eu controle uma praga ou uma doença, primeira coisa, custo-benefício. Tem que conhecer dano. Eu tenho que conhecer esse dado. O monitoramento das variáveis meteorológicas, identificar períodos favoráveis à doença ao longo do ano, fazer simulações para prever a intensidade da doença, determinar o início da epidemia, a taxa de progresso, a intensidade máxima, a duração da epidemia, estabelecer o momento mais apropriado para aplicar o controle químico. A epidemiologia nos leva a esses conhecimentos. Ou procura isso aí para nós, então, começar a trabalhar. Então, no café arábica, ele foi constatada a ferrugem no Brasil a primeira vez em 1970. Então, nós temos um amplo conhecimento da epidemiologia da doença e os danos chegam a 35% a 50%. Quem é que se atreve a falar aqui nessa plateia quando que a ferrugem do conilon causa de dano a determinados colônios suscetíveis? Se vocês não se atrevem, nem eu. Porque nós estamos trabalhando e pesquisando. Mas que causa dano, causa. É incrível você pensar que em determinados colônios de conilon a ferrugem vai ser problemática, vai causar dano, em outros não. Porque quando você vai ao campo, o que você vê é uma pleiade de plantas com resistência quantitativa, compostas maiores ou menores, com diâmetro, com quantidade de esporos maiores ou menores. Então a primeira impressão é que ela não causa dano. Felizmente, a natureza colocou nesses materiais genéticos de conilon e de canéfora a resistência quantitativa, e ela deve ser explorada sim
ela é muito importante. Então o dano é função de queda de precoce de folha e seca de ramos no arábica. E no conilon? O conilon, ele tem uma produtividade bienal como no arábica? Ele causa dano no mesmo ano que a ferrugem ataca, como no arábica? Então são questionamentos que hoje nós estamos tentando elucidar. Se nós observarmos bem, em 1973 nós fizemos trabalho de epidemiologia e controle da doença. Em sul de Minas, o parcela testemunha ficou assim. Em 2010, em Viçosa, nós pulverizamos aqui e aqui não pulverizamos. Não tem diferença nenhuma. Então, as raças que nós temos daquela época são as mesmas de hoje e muito mais. Então, a ferrugem continua sendo problemática, mas, porém, com controle absoluto. Então, nós temos situações como essa, de severidade como essas. E no conilon? Nós, indo a campo, nós vemos situações como essa. Né? Arábica, e temos clones como esse aqui, e também mostra uma grande severidade. E temos situações como essa, onde que há uma desfolha de um clone suscetível contra um clone resistente. Então, ela está aí no arábica, ela está aí no conilon. Nós sabemos que ela causa dano no arábica e provavelmente causa dano no conilon. Agora, a coisa mais difícil é avaliar dano causado por doenças de plantas. A coisa mais difícil, por incrível que pareça. Para o produtor, para quem vai ao campo, é muito fácil ver que ela está causando dano, mas você colocar isso em números e provar, não é fácil. Tem muitas variáveis que afetam a coleta desse tipo de dado. Então a ferrugem no conilon, eu diria que ela está presente no país desde a década de 70. Embora estivesse nas plantas no campo, sem que ninguém observasse, não chamasse atenção, porque naquela época nós tínhamos o quê? As nossas plantações oriundas de quê? Sementes. Então elas estavam nas plantas, mas não chamava atenção. Mesmo porque, em 1970, nós não tínhamos uma cafeicultura oriunda de conilon e canéfora econômica. 1970. Tem muitos aqui que não eram nascidos ainda. Não é o caso do doutor Ambiré, né? Não, nós somos experientes, né? Desafortunadamente. Então, as variedades oriundas de sementes de clones. O ênfase atual parece que é clones, o ênfase atual. Então, pode-se questionar se está certo ou está errado, mas esse é o ênfase com a da produtividade e outras características mais. Mas, muitas vezes, nós temos que rever esse ênfase. Nós vamos muito para um setor, achamos que ele está correto, de repente nós temos que meditar e parar e verificar que o equilíbrio talvez seja melhor. Não dá prazo de discorrer sobre outros exemplos que nós conhecemos de doenças no Brasil, onde se usou muito um clone. Por exemplo, o vírus da tristeza nos sítios, né, no estado de São Paulo. Baseou-se toda a citricultura paulista no porta-enxerto limão-cravo. Somente nele. Resistente ao vírus da tristeza. No entanto, surgiu uma mutação desse vírus. Aí veio uma doença chamada morte súbita. Então, todo o cítrus injetado em limão-cravo tornou-se suscetível. Então, agora tiveram que fazer uma mudança para outros porta-enxertos. De repente, foi assim de repente. Então, quer dizer, as doenças, às vezes, causam esse reboliço. Agora mesmo, só para comentar aqui o que o professor Fábio falou, nós realmente ontem indagamos a ele. Fábio, nós precisamos pensar em enxertar arábica sobre canéfora, conilon. A do problema de resistência seca, maior profundidade de raiz. E o que ele disse? Todo mundo ouviu. Temos que selecionar melhor o clone, porque não é qualquer clone que vai ser usado. Vamos supor que ele seleciona um clone excelente para resistência seca, para enxertar com arábica. Aí eu disse ele ali no intervalo, cadê o Fábio? Está aí? Não está me prestigiando. Está vendo? O professor da minha universidade não me prestigia. O que eu disse a ele?
Fábio, se você selecionar o melhor clone para resistência seca, mesmo assim você não pode recomendá-lo. Porque se ele for suscetível ao mesmo endógeno incógnito ou paranaense, acaba todo o seu programa de fisiologia. O nematóide põe tudo a perder. E esse nematóide já está aqui no Espírito Santo. Ele já foi detectado no nosso Espírito Santo pela nossa equipe. O paranaenses, que não tem controle no momento. Identificou-se, elimina as plantas. Então veja bem como é que a ciência é interrelacionada. Ela não é estanque, ela tem que ser globalizada, ela tem que ser compartilhada. Ninguém pode fazer ciência sozinho, tem que fazer em equipe. Não é eu equipe, é equipe. Compartilhar conhecimentos. Senão, os programas de melhoramento dão com os burros na água. Então, pouco se conhece sobre a epidemiologia da ferrugem, tanto em variedades oriundas de sementes, quanto florais. Bom, estudou-se primeiro as faixas de temperatura e horas de molhamento do desenvolvimento da ferrugem no café conilon. Então, veja bem, colhendo seu inóculo, inoculando-se e fazendo o trabalho com 3 raças, com 2 raças, raça 1 e raça 2. Esses isolados do norte do Espírito Santo, Jaguaré, Rio Bananal, São Gabriel da Palha, onde nós identificamos essas 2 raças. Então veja bem que nós já identificamos diferentes raças. Nós temos em Viçosa o clone, a série diferenciadora de raças. Completa. Nós completamos a série há pouco tempo atrás. Então hoje, nós não dependemos mais de Portugal para identificar a raça. Nós conseguimos trazer todos os clones. Então esse trabalho é feito hoje por nós em Viçosa. Então nós identificamos essas 2 raças, utilizamos essas 2 raças. Então nós temos aí o processo de multiplicação, de inoculação e armazenamento de inóculo, teste de germinação para verificar se o inóculo está vivo, com metodologias de diferentes temperaturas, 18, 21, 24, 27 e 30, e submetemos a diferentes períodos de molhamento. A inoculação foi feita em discos de folha, trabalhamos sempre com discos. Mas você trabalha com disco, você retirou parte da planta, então você mexe na fisiologia. Bom, é uma maneira simplificada de trabalhar em ambientes menores e fazer grande quantidade. E no passado, no Instituto Agronômico de Campinas, o Dr. Esques, ele trabalhava muito com discos e nós passamos a adotar com vantagens. Apenas não é fácil trabalhar com discos. Nós levamos aí uns 5, 8 ou 10 anos a aprender a trabalhar com disco. O Dr. Esques trabalhava no Instituto Agronômico de Campinas com grande facilidade, mas só que pesquisador nenhum não escreve nas entrelinhas o pulo do gato. Não é isso? Então, foi preciso aprender o pulo do gato no tapa. Viu, Fazola? E tem muito pulo do gato por aí afora que o Fazola nem solta. Lesões em discos de folha. Então, as lesões, vocês podem ver, aqui está um pouco claro, vocês têm aqui as urédias e os uredosporos visivelmente. Dá para diferenciar se tem esporo, se não tem, inclusive até mensurar isso. Foi possível. Então, em relação à temperatura, rapidamente, o que nós observamos foi que, fazendo o trabalho com 3 raças, e depois pegando a média dos isolados, nós obtivemos aqui 23,6, temperatura ótima, para germinação, e 21,6 para testes em disco, teste em vivo. Quer dizer, um pouquinho diferente, né? Então, 23,6 seria a temperatura ótima até a germinação de oreosporos de MLE oriundo de conilon, sendo que para inoculação, 21,6 foi o ideal. Comparando-se isso, né? Veja bem, agora com molhamento foliar, 24 horas de molhamento foliar, mais de 75% do máximo, nós, com 24 horas de molhamento foliar, nós já tínhamos um bom resultado. Quando fala em molhamento foliar, significa um orvalho na superfície foliar. Aquele orvalho que se forma durante a noite. Você põe o carro hoje à tarde aqui, amanhã cedo é todo coberto de orvalho sereno. É aquilo ali. Tá? Então, muito bem. Em arábica, nós temos que, entre 22 e 24, próximo da observação nesse estudo para o conilon, que é 21 e 23. Muito próximo. Temperatura favorável para um e para outro. Tá?
Então, nós temos aqui os trabalhos publicados, inclusive isso aqui seria um trabalho do nosso departamento, esse aqui também. Com relação ao molhamento, 24 horas também é um valor observado no cafeiro arábica para que as infecções do fungo no campo sejam altas. 24 horas de orvalho. É claro que eu não preciso 24 horas de orvalho para ter a epidemia da ferrugem do cafeiro. Mas, para fins de estudos nossos, em condições controladas, esse tempo é o tempo que nós devemos utilizar. Em seguida, estudamos as funções discriminantes para determinar a favorabilidade do clima à infecção do cafeiro por Emileia. Quer dizer, esse trabalho ele daria um suporte muito grande para nós determinar épocas de controle, quais são as épocas favoráveis. Enfim, é um estudo epidemiológico da mais alta importância que nós temos que conhecer. Então, pegamos aqui Linhares, Marilândia e São Mateus, cidades do norte do Espírito Santo. Aqui está o estado do norte. 5 anos de dados de Linhares, 35 anos de Marilândia e 41 anos de idade de São Mateus. Agradecimento aqui ao Paulinho Volpe, que deve estar por aí. Cadê ele? Também não me prestigiou. Está vendo como é que eu marco as pessoas? Mas agradecimento a ele por ter colaborado, né, na sessão desses dados. Sem isso, a gente não faria o trabalho. Está vendo como é que é importante a cooperação das pessoas? Né? E ele teve trabalho para coletar esses dados. Né? E nós também tivemos bastante persistência. Né? É isso aí. Então, as funções discriminantes, foi possível determinar com ela o clima favorável ou desfavorável à ferrugem. Então, precisamos de dados de clima e doença para determinar qual a porcentagem de acerto que nós teríamos. Então, está aí as 3 localidades. Com essa função discriminante, coletou-se a incidência da doença, a média mensal das temperaturas máxima, média e mínima, a precipitação e a umidade relativa mensal média. É claro que a incidência da doença, ela foi coletada nos 2, 3 últimos anos. Ela não foi coletada durante 35 anos, que nós não tínhamos nem como coletar isso aí na época. E nem existia doença. Agora, observe uma coisa interessante. O clima daqui até aqui seriam as épocas consideradas frias do ano. Tá certo? Então, historicamente, os meses de maio a setembro são diferentes desses outros meses aqui, iniciais e finais. Nos 3 locais, durante todos esses anos. Então, quer dizer, o clima do norte do Espírito Santo, de maio a setembro, ele diferencia de janeiro a abril e de outubro a dezembro. Então, isso para nós foi assim um ponto interessante. Então, dividiu-se o clima em 2 grupos ao longo do ano e observou-se o que acontece com a doença. Então, com relação à doença, em ano típico da ferrugem na região, também foi possível formar 2 grupos. Então, em ano típico, 3 anos de observações e experimentos, conversas com produtores e pesquisadores do INCAPER. Olha só a importância que foi dada a esse tipo de coleta de dados. Conversas com produtores. Os produtores, eles têm o conhecimento empírico que nós, às vezes, desprezamos. Mas é importante levar em consideração a opinião deles. Né? É claro que os pesquisadores. Então, o que foi verificado na curva? A incidência da doença atingia valores de 80% a 90% nos meses próximos a julho. Mês próximo a julho. Quando é que é feita a colheita do café colonial no Espírito Santo? Dependendo do clone, precoce, médio ou tardia, de quê? De abril a setembro, outubro? Julho, né? Então, veja bem, de maio a setembro, e aqui de outubro a abril. Então, de maio a setembro parece ser a época mais favorável. E se nós observarmos esses dados aqui, não preciso prestar atenção aqui, nós obtivemos correlação significativa para 5 variáveis climáticas tomadas nas 3 cidades. Então, nós concluímos que o clima é semelhante entre as 3 cidades do Norte do Espírito Santo pelos testes estatísticos aplicados. Quer dizer, uma mesma função poderá ser usada, já que o clima é semelhante. Então, a coleta desse tipo de dado possibilitou-nos que nós poderíamos
controlar a ferrugem em diferentes regiões do Norte do Espírito Santo, porque o clima é constante nessas três locais. Então, quando se calculou-se a função discriminante, então nós temos aqui a função discriminante 1 e 2, e aqui a função de favorabilidade e desfavorabilidade. Nós vamos aqui observar que o X1 até o X5 seria temperatura média mensal e aqui umidade relativa média mensal e a probabilidade de acerto, 93%. Então, o que nós observamos? Por enquanto, vocês não observam nada, né? Mas eu vou mostrar. Quando nós tomamos a temperatura média mensal, ela foi o fator que mais explicou essa função discriminante, tanto na favorabilidade como na desfavorabilidade. Temperatura média mensal. Interessante isso. Quando nós nos propomos a fazer um modelo, o bom e o bonito para publicar trabalho é colocar integral, diferencial, colocar de uma maneira que ninguém entenda, para publicar revista B1, A1, A2, revista de alto nível. No entanto, nós precisamos buscar informações de um modelo complicado e colocar num modelo simples para o produtor usar. O mais simples possível. É isso que nós precisamos. Essa mensagem é que tem que ser passada para os nossos alunos que estão aqui. E não buscar modelos complicados para você publicar, fazer trabalho bonito e o produtor não utilizar. Então, veja bem que a temperatura média mensal explicando 93% dos acertos. Então, quando se estuda, quando se fez a validação da frequência de favorabilidade histórica, veja bem que, nesse caso, o estudante fez a validação dos dados. Não é coletar os dados e ficar satisfeito. Coletar, analisar e validar. Nós temos uma gíria em português, mata a cobra e mostra o pau. Eu sei que vai ser difícil para você traduzir aí, menina, mas você se vira. Ela disse para mim assim, professor, não me ajuda, porque às vezes fica difícil para mim. Eu falei assim, eu sei disso. Né? Pega o pau e mata a cobra, né? Então, veja bem, quando fez a validação, 83% de acerto efetivo de maio a setembro. Linhares, Marilândia e São Mateus. Então, a função está validada. Para outras ferrugens, buscando a temperatura, se isso tinha sido feito por outras ferrugens, eu diria que para a ferrugem amarela do trigo, tomou-se dado de temperatura máxima e precipitação. Estimou-se uma alta, média ou baixa severidade, com probabilidade de acerto de 86%. Trabalho publicado em 2008, numa revista, talvez das melhores da fitopatologia no mundo. Então, um sistema simples que encontrou aí um outro trabalho que foi feito em outro. Agora, o mais interessante é que esse estudo não foi realizado com café arábica. Veja bem, meu colega Romário, como vocês cooptam a gente para trabalhar com vocês. Isso é devido à sua, a da Maria Amélia, do Imbiré, quer dizer, as suas simpatias, né? A sua vontade é que faz a gente trabalhar com vocês. De tal maneira que esse dado não foi gerado para a arábica até hoje, desde 1970 até hoje. E foi gerado por Conilon. E tem mais coisa nova aí que foi feita no Conilon e não foi feita no arábica. Conclusão. A biologia de Emileia Bastrásica se assemelha para o arábica. Ela tem muita semelhança. Funções de favorabilidade foram criadas e validadas. Quer dizer, identificou-se e mapeou-se a cidade no Norte do Espírito Santo e épocas do ano mais favoráveis à doença. Usaram as áreas favoráveis para o screening de variedades de Conilon com resistência à ferrugem. Então, essas áreas poderiam ser usadas para fazer o screening, porque elas são semelhantes. Usar essas funções para auxiliar a tomada de decisão sobre o controle da doença. Então, são dividendos, né, que nós estamos devolvendo aos nossos produtores aqui presentes, nossos pesquisadores, do dinheiro
empregado para fazer o trabalho, assim como tantos outros aqui fizeram. Tá? Trem bom, hein? Então, nesse segundo ponto, nós elaboramos e validamos uma escala diagramática para quantificar a ferrugem do café de Conilon. Foi publicado em Viçosa, em 1978, por um professor chamado Cuchalapa e o professor Chaves, para a arábica, uma escala para avaliar a severidade da ferrugem. No entanto, essa escala nunca foi validada, então não tem valor. Né? Tem que validar. Quer dizer, foi feita lá no meu departamento, em 78, eu estava lá, mas não foi validada. Então, ela não tem valor científico, vamos dizer assim. Né? Ela pode ser usada, mas alguém tem que validar. Só para resumir, porque o tempo não dá, nós então chegamos a uma escala, com níveis de escala de severidade, onde vocês estão vendo que amarelo seria a ferrugem que a uma coalescência das urédias, até chegar ao índice máximo aqui de 80%. Então, no cofre canéfora, foi possível no Conilon encontrarmos 2,5% até 40% de área da folha coberta pela ferrugem. O máximo que nós conseguimos foi isso aqui. Esse aqui nós não conseguimos. Então, quer dizer, a área coberta pelas urédias nas folhas de Conilon, ela não passa de 40%. Quer dizer, um material extremamente suscetível. Bom, esse trabalho mereceu uma publicação numa revista muito boa, né? Então conseguimos publicá-lo no Plant Pathology, uma revista da Inglaterra, quer dizer, uma revista top de fitopatologia no mundo. Então, está aí o trabalho publicado. Partindo para o estudo da resistência quantitativa, agora no Conilon Vitória, no cultivar variedade Vitória, do Incapé, há 3 raças de Hemileva astrálicas. Veja bem, nós estamos trabalhando com raças já coletadas aqui no Norte do Espírito Santo. Então, quando nós observamos clone X, clone Y, clone Z, apenas colocando aqui como interrogação, porque para não saber o que é, então você vê que há diferença. Aqui nós temos uma urédia maior, aqui urédias menores, aqui intermediárias, e aqui já uma necrose causada pelo fungo. Então há uma gradação da intensidade da doença nos diferentes clones no campo. Há uma gradação. Isso a gente observa, olho nu. Agora, como é que se faz cientificamente o estudo dessa resistência quantitativa? Eu vendo é uma coisa, eu comprovo, mas eu tenho que validar, eu tenho que ver, eu tenho que observar, eu tenho que provar isso. No estudo feito na variedade em capa 8101, que é capaz de você nem lembrar mais, Romário, né? Lá, 93. Nós tínhamos uma estudante naquela época, Dalza Sobreira. Então ela pegou 4 raças e inoculou em vários clones. Então eu queria que vocês observassem a raça 3, comportamento de clones, né? Então veja bem, 6 mais ou menos 0, 5, 5, 5, 6 e 2, 5. Quer dizer, a raça 3 foi a mais agressiva do que a 1, do que a 13 e do que a 2, com exceção aqui no clone 29, 36 e 110. Então, a raça muito agressiva, virulenta e agressiva. Então, quer dizer, desde aquela época que observava-se que em diferentes clones a agressividade de certas raças era maior ou menor, dependendo do clone. Então, daí a importância de se conhecer a raça, trabalhar com raça nos diferentes clones. Um trabalho básico que o melhorista deve sempre fazer, que muitas vezes não é feito, porque às vezes não se dispõe das raças e é muito trabalhoso, infelizmente. Muito bem. Então esse trabalho foi desenvolvido com a raça 1, 2 e 33. Então a raça 33 é uma raça mais complexa, tem mais, pelo menos 3 fatores de virulência
e a raça 1 e 2, um fator de virulência. O professor é assim, não pode ouvir ninguém falando, não queria que ele chame a atenção dele. O professor quer que todo mundo fique caladinho. É um mau hábito do professor. Na sala de aula, pô o aluno para fora que conversa, né? Aqui não posso, né? Aqui é o arrumar no lixo, né? Muito bem. Estudamos 11 componentes de resistência. Não vou explicar todos eles. Quer dizer, 11 componentes de resistência para identificar um ou dois ou três, ou nenhum, que explicasse melhor a resistência quantitativa. Então, aquelas lesões urédias que eu vejo no campo, que tem mais esporo, menos esporo, como é que eu vou medir essa resistência? Então, utilizamos 11 componentes, numa análise multivariada. E foi possível definir 4 níveis de resistência. R, MR, MS e S. Resistente, moderadamente resistente, moderadamente suscetível. Então, presta atenção. Na raça 1, obtivemos quase 15% dos clones dos materiais suscetíveis, moderadamente suscetível 35%, resistente 14% e moderadamente resistente 35%. Quer dizer, entre resistente e moderadamente resistente, 50%. 50%. Suscetível, 15%. Quando eu falo suscetível, eu estou querendo dizer que ele produziu urédias com grande quantidade de esporos. E urédias com tamanho superior a até 1 centímetro. Raça 1. Então, observe aqui, foi resumido nesse quadro. Esse quadro teria umas 50 ou 70 materiais, oriundo do cruzamento do clone 83 com 02, inoculado com a raça 2, 33, 2 e 33. Então, veja bem, o período latente, 29 dias para o 83 e 24 para o 02. Quantidade de esporos por centímetro quadrado, 68 contra 1.700. Então, dá para se notar que o clone 83 ele tem maior resistência quantitativa do que o clone 02, a raça 2. No caso da raça 33, o período latente do clone 83, 25, no clone 02, 28. Então inverteu com o anterior. Então veja bem, o clone 83, ele foi resistente, mais resistente que o 02, a raça 2, no entanto, ele foi mais suscetível a 33 do que o 02. Inverteu. Então, quando se fala aqui no norte do Espírito Santo, clone 83, nós temos a ideia de que ele é mais resistente ao ferrugem. Não temos? No entanto, se você estudar as raças, ele tem comportamento diferente. A radiografia é outra. Então, a importância de se conhecer isso um pouquinho mais aprofundado. Agora, o interessante é que quando nós estudamos aqui a progênie desses clones, então vamos ver aqui alguns. Esse aqui, por exemplo, é moderadamente suscetível à raça 2 e moderadamente resistente à raça 33. Então, vê que na progênie se repete também. E aqui foi possível também nós enumerarmos resistentes 25, moderadamente 25, suscetível. Quer dizer, esse número aqui, 25 com 25, foi 50 para a raça 1. E aqui também foi mais ou menos semelhante para outra raça. Então, quando nós colocamos aqui os vetores CP1 para os componentes de resistência e a correlação entre estas variáveis, e o CP1 para os genótipos inoculados com a raça 2 e 33, nós vamos examinar que o período de incubação e o latente foram os melhores componentes para se avaliar a resistência quantitativa. Quer dizer, os maiores valores aqui desses vetores do que os outros componentes, que é a esporulação, quantidade de esporo por lesão, área esporulada. Então, seria o período latente ou período de incubação. Tanto para uma raça quanto para outra raça, o resultado foi idêntico. Isso equivale a dizer que, se eu inocular um isolado em clones, se eu estudar somente o período latente, eu vou ter um dado confiável
de resistência quantitativa daquele material. E aqui, a média, o desvio padrão dos scores de CP1 e dos componentes de resistência, também com as duas raças. A raça 33, então nós temos os scores, quanto menor aqui, menos 3.9, menos 1.5, 1.3, 3.4. Quer dizer, esses valores aqui, quanto maior o valor do score, maior a resistência. Então nós temos aqui resistente, moderadamente resistente. Está aqui. Tá? E aqui são suscetíveis, menor o score. Aqui, quanto maior esse valor, 2,5, 1.1, e aqui é menos 1, menos 4. Aqui nós estamos suscetíveis. Então, esses valores são importantes. 5 minutos só? De jeito nenhum. Eu demorei quanto tempo para estar aqui? Você não vai me parar de jeito nenhum. Não adianta, não adianta. Hoje é meu dia. Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. Eu estou aqui falando calmamente para a menina lá, tranquilo. Só se o Romário mandou embora. Não é? Hoje é meu dia. Vocês têm que me tolerar. Bom, componentes de resistência. A raça 1 e a raça 33. O que quer dizer DE? Veja bem. AE e U. Esses aqui são dados interessantes, porque nós temos aqui uridosporo por centímetro quadrado, a raça 2, para a raça 33, 950. Área esporulada, 2.1 contra 3.3. Densidade, quer dizer, a quantidade de discos esporulados, por 2,37. Então, olhando esses dados, eu poderia inferir que a raça 33, ela tem maior agressividade que a raça 2. Maior agressividade. Porque você tem maior quantidade de esporos por centímetro quadrado, maior área esporulada, maior quantidade de disco. Então, veja bem, eu vou fazer testes com a raça 2 ou com a raça 33 no meu germoplasma? Qual é a raça que predomina no campo? Nós sabemos que é a raça 2. A raça 33 ela foi captada, foi identificada recentemente. Mas, no entanto, ela está aí na população, assim como outros que não identificamos ainda. Então, vamos embora. Viabilidade do controle químico. O experimento foi feito em Jaguaré, de 2009 a 2011. Esses experimentos de controle químico, eles devem ser feitos pelo menos durante 3 anos, 4, mas por motivo de nós morarmos em Viçosa, tem que caminhar aqui 800 quilômetros, faltou verba, viu, pessoal do Vietnã, aqui também falta verba. Aqui também falta. Can you hear me? Vietnam people? Okay. So you're not hearing me. You don't have the headphone? Só que também falta verba. Bom, para que eu controle a ferrugem, eu posso utilizar variedades resistentes tonarato com canefra, ou controle químico, com fungicidas sistêmicos, protetores à base de cobre, sistêmico mais trubirulina, ou sistêmico mais inseticida via solo. Então eu posso optar por controle via foliar e o controle via solo, com inseticida e fungicida. Então eu tenho essas duas opções. A aplicação via solo hoje, ela está bem difundida, porque ela é eficiente. Então, parece que é uma certa tendência à aplicação da formulação líquida. Se nós olharmos na literatura, nós buscamos lá, na década de 70, só usava fungicida à base de cobre. Mesmo no Conilon. De 70 a 80, também cobre. Depois, na década de 90, passou-se a utilizar a mistura triadimenol de sulfoton e também cobre. Na década de 90 até o ano 2000, o ciproconazol, o tiametoxam via solo, o triadimenol via solo e o triadimenol de sulfoton via solo e os cópricos. Bom, hoje, o triadimenol de sulfoton, ele já não existe mais, graças a Deus, né? Porque é o que eu disse para vocês lá, econômico, ecológico e sociológico. Então, é um produto que tem um disulfoton que é extremamente tóxico para o meio ambiente. Então, esse produto já desapareceu. Eu digo graças a Deus, porque nós queremos moléculas
classe toxicológica 3 e 4, um produto que tem uma molécula classe toxicológica 1 e 2, nós não vamos dar preferência, não é isso? Embora seja um bom produto. Então, para que eu controle a ferrugem, eu tenho que, com o fungicida base de cobre, eu tenho que matar o esporo aqui, ou então o tubo germinativo. Depois que o fungo penetrou e formou uma estrutura chamada austório, que está aqui, dentro da célula, significa que o cobre não funciona mais. Aí tem que ser o sistêmico, ou via solo ou foliar. E tem que translocar. Então o austório passa a ser um órgão importante para a retirada de nutrientes da célula para o fungo crescer. Se eu não mato o austório, a ferrugem vai continuar viva. Por isso nós temos que utilizar nossas aplicações, os fungicidas sistêmicos, não esquecer de utilizar a formulação com estrobilulinas e também intercalar com cobre para evitar o problema da resistência. E esse tal de fungicida sistêmico tem que ser aplicado na folha, atravessar a camada de cera da cutícula, da epiderme, no espaço intercelular e entrar dentro da célula. Então ele tem uma barreira aqui para atravessar. Então, vocês estão vendo que o caminho que ele tem que se fazer é longo, né? Quando nós aplicamos via solo um triazol, ele tem que ser absorvido pela raiz e é levado pela rota de transpiração para a parte aérea. E assim ele é levado via xilema. Mas o solo tem que estar úmido. A importância disso aí. Então veja bem, nós temos aqui, quando se aplica no solo, o pelo radicular, a epiderme, o córtex, a estria de Caspary e o cilindro vascular com xilema e floema. Principalmente o xilema, onde o produto vai ser. Então o produto tem que ser absorvido pelo pelo radicular e atravessar essas camadas, e aqui ele encontra uma camada chamada estria de Caspary, que é seletiva. Então, muitos produtos não é eficiente porque não atravessa essa camada. Então eu pergunto a vocês, foi dito aqui hoje, o sistema radicular é muito pouco estudado. Então eu tenho que ter maior quantidade de pelo absorvente para facilitar a absorção desse produto via solo para ser levado para a parte aérea. Quanto mais pelo radicular, quanto melhor a estrutura do solo, compactação vai dificultar muito. Pelo radicular danificado por nematóides ou por fungos, vai dificultar o transporte desse produto, a parte aérea. Então, estudou-se vários produtos via solo e foliar. E aqui um dos estudantes, né, totalmente... Né, aí parece que comprou até um EPI limpinho, né, para usar, né, para foto, né, Alexandre. Bom, simplificando, o que nós obtivemos foi o seguinte: na primeira epidemia, nós tivemos na testemunha uma taxa de progresso da doença altíssima, 0,6. Os produtos variou de 0,18, 0,45, 0,24, 0,28, 0,92, 0,53 e 0,3. Então significa o seguinte, que bons produtos, né, quer dizer, T2, ciproconazol via solo, né, T4, T5, ciproconazol via solo, aqui é foliar, aqui está errado, aqui é bifoliar. Então são produtos que produziram menor taxa da doença. T2 é assim. O T8 é o flutriafol via solo com foliar. Na segunda epidemia, que foi no ano seguinte, a doença já não cresceu tanto. De 0,6 na testemunha, da taxa de progresso passou para 0,2. Quer dizer, a ferrugem no polinol nesses clones, ela foi eficiente, ela foi alta num ano e baixa no outro. O clima afetou. Então aí, vocês podem imaginar se esse estudo de favorabilidade de amostragem para fazer o controle é importante ou não é. De acordo com o clima, ela vai comportar de uma maneira diferente. E na produção, a testemunha produziu 51 sacas no primeiro ano e 52 na outra. Essa lavoura é mais ou menos nova, viu? Por causa disso. No T2, que é o ciproconazol, de 48 ele subiu para 100. O T5 de 50 para 83. O T8 de 54 para 83. Vocês podem imaginar assim, mas será que o controle da ferrugem proporcionou esse aumento na produção no segundo ano? Será que é só o controle da ferrugem? Será que não tem algo mais nesses produtos?
Isso aqui nós podemos discutir muito tempo, mas não vai dar prazo. Mas fica só a pergunta no ar, para a gente depois conversar nos corredores. Tá? Agora, sem querer denegrir mais de produto nenhum, um produto tradicional, que é o T3-triadimenol, foi o que igualou a testemunha em termos de severidade da ferrugem. Né? Tanto via solo como foliar. Produto tradicional. Né? Infelizmente aqui não deu resultado nessa dose que a empresa preconiza. Analisando a curva de progresso da arábica, nós vamos ver que o pico da doença ela está entre junho e julho, mais ou menos aqui. E ela tende a crescer de outubro, novembro, dezembro, coincide com a chuva. Será que no Conilon essa curva seria semelhante? Então vamos ver. Aqui em 2009 para 2010 nós tivemos um pico na testemunha em julho. Mas de 2010 para 2011, em julho nós não tivemos pico nenhum. O pico foi mais tarde. Janeiro, março, por aí. Então, comportamento não muito semelhante ao... Por quê? Esse efeito de clima. Então, o efeito patógeno hospedeiro no ambiente, o ambiente influenciando no comportamento da curva epidemiológica. Então, esse tal de clima é importante demais. Então, o ciproconazol foi mais eficiente, reduzindo a doença em 45%, o fluticasone intermediário e o triadimenol reduziu apenas 17%. Então, esses dados são recentes, não deu nem para fazer aqui ó, o R da regressão, mas nós plotamos a produção contra a severidade e verifica-se que a severidade da ferrugem aumentando, a produção também decresce. Então, é uma tendência de seguir esse comportamento. Agora, o que mais chama atenção é que nós estamos fazendo medição, avaliação da doença em plantas individuais. Isso é inédito. Pode ser simples, mas é inédito. Atenção, melhoristas. Felipe. Né? Você tem clone. Aqui nós trabalhamos com clone 8V. Plantas individuais de 1 a 10. 1 a 10. O que aconteceu com a planta 8 e a planta 9? Disparou na produção. Disparou. Dentro do clone nós temos plantas produzindo mais do que a 8 e muito mais. Isso chamou a nossa atenção. Aí conversando com a nossa musa da biotecnologia do nosso laboratório, está aí, a doutora Eveline, ela está lá atrás. Pode levantar para o pessoal te conhecer? Levanta aí, Eveline. Aí, ó. Palma para ela, gente. Já estou terminando. Ela merece crédito, né? Ela disse assim para mim, olá, essa é muito simples. Nós vamos lá coletar a folha dessa planta e das outras e vamos levar para o laboratório, extrair o DNA e vamos ver se tem um primer que diferencia, para ver se ela é igual às outras mesmo, mas não mistura de semente. Interessante, né? A biotecnologia é só muita coisa para isso aí, é boa, né, Felipe? Então, olha só. Agora, vamos ver o que acontece no 11V. Planta de 1 a 10, colhida individualmente, medindo a ferrugem. A ferrugem aqui já é baixíssima. Veja bem, essa parte verde nem aparece. E aqui você tem ferrugem mais alta ou mais baixa, dependendo da planta. Variando nas plantas do clone. Veja bem, eu estou falando de um clone em que plantas do mesmo clone estão variando. E aqui nós estamos mostrando que a produção está variando também entre plantas. Entre plantas do mesmo clone. Só que aqui o coeficiente de variação foi 22. Aceitável. No caso anterior, não apareceu ali, o coeficiente de variação é muito alto. É claro, por quê? Porque esse dado aqui é bem discrepante. Então está aí um alerta para quem trabalha com clones. Esse negócio de ficar somando a produtividade, a produção das plantas na parcela, você às vezes embute erro de plantas ali dentro que produz mais ou menos. E no arábica nós estamos observando fatos semelhantes, não por causa da genética. No arábica, porque eles, o que eles fazem? Eles plantam, vamos supor, 1000 plantas.
Só que essas 1000 plantas, ela vem de semente miúda, graúda e média. Então vai dar planta com diferentes vigores. Então a gente nota claramente planta que produz muito, produz pouco, porque a planta não tinha vigor. Né? Então, clono 8V suscetível, olha só a quantidade de ferrugem. Né? Na granação, também bastante ferrugem, são fotos tiradas agora, Romário, de Marilândia, antes da colheita, né? Onde que as plantas estão produzindo muito bem. E também a desfolha causada pela ferrugem no clone resistente ou suscetível. Né? Então a biologia da ferrugem do cafeeiro no conilon se assemelha em certos aspectos à biologia do fungo em arábica. Uma função discriminante foi obtida para determinar a favorabilidade do clima e infecção do cafeeiro conilon por vastagens. Uma escala diagramática adequada para determinar a severidade da ferrugem foi também validada. 4 níveis de resistência foram criados, com 50% das plantas do conilon Vitória apresentam resistência horizontal às raças 1, 2, 33 de milhares vastáticos. E os fungicidas ciproconazol e fluorografal, principalmente ciproconazol, aplicados via solo, foram os tratamentos mais eficientes. Também foram os mais produtivos. E os danos causados pela ferrugem estão em andamento. Interessante é que muita gente procura resistência qualitativa, vertical. Aquela resistência que a ferrugem não vai atacar a planta, não vai aparecer nenhuma doença. Nesses materiais, o que predominou foi a resistência quantitativa. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque quando você tem resistência absoluta ou qualitativa, significa que uma raça logo pode surgir e atacar esse material. E nesse caso, você já tem uma resistência quantitativa alta, seria interessante. Queria deixar como mensagem essa frase do nosso Charles Darwin. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, mas aquelas que são mais rápidas em responder às mudanças. Eu acho que nesse encontro tem muita coisa acontecendo, muita coisa nas diferentes áreas. Quer dizer, nós temos que absorver o que é de bom, ponderar e não ser assodado. É uma palavra que eu incorporei no meu dicionário. Pense, medite, discuta. Não vá com muita sede ao pote. E não pense que a solução do mundo é plantar conilon somente. Né? Nós temos que fazer as coisas com parcimônia. Agora, procurar sempre as mudanças com parcimônia. E aqui poderíamos terminar dizendo assim: vamos continuar investindo grande soma de dinheiro nos clones, mas também não esquecendo dos conilons de semente, porque ali está a variabilidade. Para você trazer para lá de cá. Muito obrigado. Esta foi a participação especial